Olá, estamos no ar com CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pelos principais podcasts do país e também pelas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui mais uma vez com você. Bom, você tem viajado bastante, eu vejo as notícias de que você está visitando cidades, vários estados, no seu papel de presidente do IPHAN, vendo a situação que você tem que enfrentar de soluções, né, para preservação e reconstrução do país. O que você está encontrando? Você já fez um raio-x da situação atual? Já fizemos, Ana. Fizemos um raio-x através das nossas áreas técnicas. O IPHAN, assim como boa parte das instituições do Estado brasileiro, especialmente do Poder Executivo, foi muito degradado. O IPHAN foi muito maltratado, a começar pelos seus servidores, que são de grande formação, são pessoas muito especializadas e que não tiveram a atenção e não tiveram, inclusive, o protagonismo que deveriam ter. Em vários casos, a gente está agora recuperando processos, houve decisões de superintendentes passando por cima das áreas técnicas do órgão. E encontrando também muitos desafios, né? As nossas sedes que estão em péssimo estado na maior parte do país, encontrando bens acautelados, sejam bens materiais, como edificações já há muito tempo, sem qualquer tipo de intervenção e restauro, e também os bens imateriais, que são os detentores, as comunidades, todos esses modos de fazer, também sem muita atenção. Essa aí, sem dúvida, foi a parte mais atacada do IPHAN, é a política do patrimônio imaterial, toda essa salvaguarda, essa atenção que se dá aos mestres de capoeira, as baianas do acarajé, as comunidades do frevo, do carimbó, do maracatu, entre outros. Então a gente está nesse momento de recuperação, já fizemos uma análise situacional, a gente já fez todo um relatório, essa semana inclusive estamos capacitando os superintendentes, fazendo gestão, organizando, produzindo os indicadores e olhando quais são os ajustes necessários em cada território. Você acha que existia uma intenção do governo Bolsonaro de extinguir o IPHAN ou até deixar morrer, enfim, para não realizar o seu trabalho? O que aconteceu com o IPHAN foi o que aconteceu com a cultura de forma geral, porque a cultura é esse elemento que une as pessoas, que cria sentimento de pertencimento à sociedade. E um governo de extrema-direita, um governo que não é democrático, não se interessa por isso. O Ministério da Cultura foi extinto, o IPHAN migrou para o Ministério do Turismo e havia ali um conjunto muito sério, muito grave de descontinuações de projetos. Né? A política do patrimônio imaterial, a educação patrimonial foi praticamente paralisada. E, claro, de alguma maneira um desvirtuamento do órgão. Né? O IPHAN não é só um órgão fiscalizador. Muita gente acha que o papel do IPHAN é só ver se tem alguma coisa errada com os patrimônios, com os bens tombados. O IPHAN tem uma agenda positiva imensa para o Brasil. Né? Essa pauta do patrimônio, ela interage com o turismo, com o meio ambiente, com geração de emprego e renda, com a educação e, obviamente, estamos na cultura. Então, é um grande elemento de promoção cultural. Realmente, a gente tem uma impressão, principalmente em Brasília, pelo papel do IPHAN de preservar, né, de salvaguarda do nosso patrimônio, a gente tem uma impressão de que o IPHAN é um órgão realmente fiscalizador, é um órgão que trabalha nessa área de preservação, mas pelo que você falou, também tem uma agenda positiva. Como é que é esse trabalho? O que você tem, qual a sua previsão, inclusive para o Distrito Federal também? Começando pelo DF, a gente tem aqui, por exemplo, na superintendência, um projeto maravilhoso de educação patrimonial, que acontece nas escolas públicas do Distrito Federal, especialmente em Ceilândia, Planaltina, em que alunos do ensino fundamental 1 e 2, também no ensino médio, acabam se conectando com esse tema do patrimônio, entendendo melhor e, principalmente, olhando para o seu território. É um projeto muito focado em compreensão do patrimônio local, territorial. Então, uma coisa super interessante que o IPHAN faz e que muitas vezes não aparece. É claro que a gente tem toda uma responsabilidade de preservação das áreas tombadas, dos bens tombados. Brasília, seu conjunto urbanístico e arquitetônico todo é tombado. Então, eventuais intervenções, ocupações, o IPHAN, sim, sempre, muitas vezes, tem que dar um parecer, uma autorização. Mas essa é uma questão muito menor do que outras agendas que a gente tem de promoção da cultura. Agora a gente vai lançar um edital de 7,7 milhões do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Estamos lançando hoje o Prêmio Rodrigo de Melo Franco,
que é o maior prêmio do patrimônio cultural brasileiro. Vamos premiar boas práticas do patrimônio cultural, né, de gestão do patrimônio em todo o Brasil. Essa questão da educação patrimonial é fundamental, tendo visto o que aconteceu em 8 de janeiro, que a gente até fez um seminário no Correio, mostrando a questão da preservação de Brasília e mostrando que muitas vezes as pessoas não reconhecem a importância de você preservar a sua história, o seu patrimônio. E o que ficou evidente nesse caso aí, nesse dia terrível do 8 de janeiro, em que o patrimônio foi destruído, né? Vendo aquelas cenas, a gente fica muito impressionado. Esse projeto da educação patrimonial é fundamental, né, Leandro? Muito, muito importante. Você tem razão. O que a gente viu no dia 8, e assim a gente também vê em determinadas situações ao longo da história do Brasil, representa um pouco dessa falta de compreensão de uma parcela do povo brasileiro sobre o que é o patrimônio. O patrimônio, ele nasce a partir da história das pessoas, a partir da história das comunidades, a partir da história dos lugares. Ali nasce o patrimônio, não só o físico, o material, mas muitas vezes determinadas formas de fazer cultura. E esse patrimônio, ele é valioso porque diz respeito a quem somos. Então, quando há destruição do patrimônio, não é um ataque ao cimento, ao concreto que está ali. É um ataque à própria população, é um ataque ao próprio povo, porque aquilo representa parte da nossa história. Então, o patrimônio está muito atrelado à memória, por exemplo. A gente tem toda uma agenda também de patrimônio de memória sensível sobre escravidão no Brasil, sobre dizimação dos povos indígenas, a questão da violência contra as mulheres. A gente está agora juntando esses elementos para construir uma grande política de patrimônio voltado à memória, que é muito importante para que não se repita. Não é só para rememorar o passado, mas para educar as próximas gerações também. E você acha que o Brasil tem tem condição de preservar o seu acervo? A gente viu recentemente que a família do Lúcio Costa enviou todos os arquivos, toda a história, todo o legado dele para o museu em Portugal, porque teme que no Brasil não haja condições de preservar isso. Como é que você vê a situação do nosso país em relação a isso? O Brasil é hoje, inclusive, vanguarda em algumas questões relativas à política de patrimônio. Toda essa discussão do imaterial, por exemplo, o Brasil foi fundamental para estabelecer. O Brasil inovou, por exemplo, em tombamentos de bens que a gente considera mistos. Paraty é uma paisagem cultural e ao mesmo tempo natural. E foi construção principalmente através do IPHAN, dos seus servidores. Mas realmente a gente tem muito o que avançar. E aí eu acho que tem muito a ver com a popularização desse tema, patrimônio cultural. O que é isso? As pessoas precisam começar a entender. E o que diz respeito à própria vida delas, todo esse patrimônio. Por que o arquivo é importante? Por que a gente precisa ter esses arquivos conservados? Quais são as inovações possíveis para manter esse arquivo ainda melhor conservado? A gente está entrando agora numa discussão de sistemas, de tecnologias aplicadas ao patrimônio, gestão de documentação. Isso é fundamental, porque o povo sem memória é o povo que não tem futuro. Se a gente não preserva a memória, a gente não vai se reconhecer e não vai saber para onde a gente quer ir. Corrige os nossos problemas, as nossas falhas como sociedade. E a questão da preservação, muitas vezes, no olhar assim, do senso comum, acaba trombando com o desenvolvimento. Como é que é esse desafio de possibilitar que uma cidade como Brasília e outras cidades também preservadas, tombadas, né, se desenvolvam, cresçam, mas que também sejam preservadas? Esse dualismo, esse antagonismo entre preservação e desenvolvimento, ele foi superado no mundo inteiro e a gente também precisa superar no Brasil. Ao contrário, o patrimônio ele é um instrumento do desenvolvimento. Na medida em que ele gera emprego, promove turismo, une as pessoas, integra a sociedade, então ele não pode ser visto como um entrave ao desenvolvimento. No entanto, a gente também tem que partir do pressuposto de que os lugares, as pessoas, as comunidades mudam. As necessidades começam também a se modificar. Então, por exemplo, do ponto de vista da mobilidade urbana, hoje nós temos desafios que nós não tínhamos 30 anos atrás. Então, como que a gente concilia as necessidades da população, principalmente no que diz respeito aos direitos que ela tem, com o projeto de preservação do patrimônio? O patrimônio também está em mudança, ele também está em processo de adaptação. Vou dar um exemplo. A gente fez obras de restauro recentemente no IPHAN, que já contemplam acessibilidade. Isso não era pensado 40 anos atrás. Agora a gente pensa, na hora que vai restaurar um bem, colocar a rampa, o elevador. Então, são as modificações da sociedade que também nos impulsionam para uma nova forma de fazer a política. A gente vai para um breve intervalo e já volto para conversar mais. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Até já. Dentro de mim cabe um mundo que sonhei só pra mim. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Um dos projetos que a gente estava falando no primeiro bloco, que o IPHAN apresenta uma versão, né, diferente para que haja a preservação e também desenvolvimento, é a questão do VLT ali na área central de Brasília. O IPHAN não permitiu que fosse feito um VLT com aquela fiação elétrica. Dá para fazer de uma outra forma, tendo transporte e também não deixando a cidade bonita, né? Isso, foi uma discussão já de alguns anos, na primeira análise técnica do projeto, à época,
E o entendimento, especialmente também considerando a W3 Sul, era que o cabeamento superior desconfiguraria todo o conjunto tombado, né? Então foi feita uma proposta de adaptação e já foi, inclusive, pelo que eu sei, aderida. Então, o que eu estou tentando nesse momento, inclusive, é dizer o seguinte: ok, aqui não tem como, mas de outro jeito tem. Sempre há uma alternativa. A política de controle, de acompanhamento e preservação do patrimônio não pode ser enrijecida, ela não pode ser dura, ela tem que ser dialogada, ela tem que ser trabalhada, a gente tem que escutar as partes. E a gente tem feito avanços importantes, dialogado com vários setores da sociedade, a iniciativa privada, os municípios e os governos estaduais também têm nos procurado, têm recebido inúmeros prefeitos aí ao longo dessas semanas para resolver questões muito pontuais das suas estratégias, né, dos seus projetos locais. E é assim, o IPHAN como órgão federal ele tem que apoiar o Brasil, ele não pode puxar para si todas as responsabilidades, tem que compartilhar responsabilidades, fazer pactuações e é o que a gente tem tentado desenhar. E vendo o que aconteceu no Distrito Federal, em várias áreas que foram desvirtuadas e condomínios irregulares, a gente imagina o que seria da área central de Brasília se não fosse o trabalho do IPHAN de segurar, né, muitos desvirtuamentos, ocupações irregulares. Imagina como a gente estaria. Sem dúvida. O papel da superintendência do DF, em especial, tem sido muito importante ao longo desse tempo. Nós estamos com um novo superintendente, que é o Thiago Perpétuo. Temos uma equipe muito qualificada de coordenadores e pessoas que estão ali na linha de frente, né, em toda essa ação de preservação, educação, etc. E pessoas muito apaixonadas por Brasília. O Thiago é um apaixonado, eu sou um apaixonado por Brasília, então a gente vai ter, sim, muito carinho, muito cuidado com tudo isso que pode colocar em risco as nossas características como cidade. Brasília é uma grande inovação mundial. Ela é patrimônio mundial não por acaso, mas porque ela realmente é algo extraordinário na história da arquitetura, ela é algo extraordinário na história do urbanismo. E determinadas intervenções podem colocar isso em risco. Nós podemos nos tornar uma cidade qualquer, sem nenhum tipo de valor a mais, do ponto de vista arquitetônico, cultural, que é o que nós temos hoje, que tem que ser impulsionado, tem que atrair pessoas para cá. Todo mundo tem que querer conhecer Brasília, como quer conhecer Paris, como quer conhecer Roma. Então a gente precisa incentivar isso também. Portanto, não é só uma ação do IPHAN. Eu tenho conversado com a Embratur, por exemplo, estive lá com o Marcelo Freixo, tenho conversado com a Apex para que o patrimônio cultural seja levado também para fora, para que vejam o Brasil a partir do seu patrimônio cultural. E a sua relação como presidente do IPHAN com o governo do Distrito Federal tem sido boa, apesar de você ter sido um adversário na campanha? Como é que tem sido isso? Todas as tratativas que foram necessárias fazer até o momento foram feitas da maneira mais republicana possível. Falo de modo especial com a Secretaria de Cultura. Nós temos dialogado bastante com o secretário Bartolomeu. Já estive também com o ex-secretário Matheus, agora com o novo secretário Marcelo, discutindo o PPCub. Então, é uma relação institucional. É claro que há muitas diferenças, né, entre o projeto nacional vencedor nas urnas e o projeto local. Mas, nesse momento, nós governamos para o povo. A gente não pode governar só para quem nos elegeu. E tem uma vantagem que, como você foi deputado distrital, você conhece bem o PPCub, né? Já analisou ponto a ponto e agora você está do lado da fiscalização. Vai acompanhar bastante a aprovação desse projeto? Com certeza. O PPCub ele é muito importante porque ele é um instrumento territorial de preservação do patrimônio tombado, né? O plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Então, ele é a principal política pública nesse sentido da preservação do patrimônio. O IPHAN já fez as suas análises, deu uma devolutiva para a SEDU, o projeto agora está retornando para uma lapidação final e aí o governo poder encaminhar para a Câmara no momento que achar adequado. Esse é o papel do IPHAN. A gente tem normas de tombamento em Brasília, nós temos portaria e tudo isso precisa ser respeitado na gestão dessa área tombada. Você foi candidato, quase foi para o segundo turno, fez uma campanha aos olhos dos políticos como uma campanha vitoriosa, porque você era um candidato sem muitos recursos diante de um governador que estava disputando a reeleição. Hoje, você olhando para o governo, o que você vê que ainda deveria melhorar bastante? Você fez uma campanha muito crítica. Como é que você avalia que está essa gestão até agora do governador Ibanez? Eu não vi mudanças significativas do que havia antes. Eu fui parlamentar, fiscalizei o governo durante 4 anos, apontei uma série de problemas e apontei várias soluções, principalmente. Eu não vi nenhuma alteração significativa, até porque é o mesmo projeto que existia antes e que está agora.
eu espero realmente que parte dos problemas da população sejam resolvidos. Não dá para Brasília ter esse sistema de mobilidade horroroso que nós temos. Não dá para Brasília continuar tendo um sistema de saúde que falha ao atender as pessoas, ou que não atende as pessoas. Da mesma forma, a crise que a gente está vivendo agora na educação é muito séria e ela é anunciada. Ela é anunciada porque esse diálogo já foi tentado várias vezes, e não se concluiu, não se realizou. E tudo isso havia já sido apontado lá atrás. Então, eu espero realmente que esses problemas se resolvam, que haja interação com os professores para entender o que é possível, que haja realmente um pacto pelo direito ao transporte, que hoje não é efetivado no DF plenamente, da mesma forma em relação à saúde, que são as questões sérias da população, além da habitação. A cidade continua crescendo de maneira desordenada, essa é a realidade. Nós temos cada dia novas ocupações, a grilagem continua atuando em Brasília, e isso tudo também é um problema do ponto de vista do patrimônio, porque coloca em risco a nossa sustentabilidade urbana, a nossa capacidade de sobreviver aqui com qualidade de vida. Então, isso precisa ser pensado, a questão da habitação, do ordenamento urbano e do cumprimento das regras, que muitas delas acabaram sendo desrespeitadas. E como é que você avalia o papel da oposição atual, a atuação na Câmara Legislativa, dos partidos de oposição? Você acha que estão ainda dando um tempo para ver como vai ficar o governo, ou você acha que estão atuando como deveriam? Ana, eu tenho acompanhado muito pouco a Câmara Legislativa, bem menos do que eu gostaria, inclusive, mas tenho dialogado com os colegas, não só os deputados da oposição, mas também até deputados da base. Tive ali bons relacionamentos nos últimos anos. Eu vejo o seguinte, independente de ser base ou oposição, qual é o papel do deputado distrital? Fiscalizar, representar e legislar. Então, se não está sendo feito isso, seja pela base ou pela oposição, tem algum problema. E é a população que tem que cobrar. Em relação à oposição em si, a federação da qual eu faço parte tem 3 deputados, além de mais uma deputada do PSB, que também está na base do nosso governo federal, e temos 2 deputados do PSOL. Eu vejo que todos se empenham, mas eu destaco muito o trabalho do Gabriel Magno nesse sentido, o Fábio também tem feito a sua atuação, o Max tem pautado a questão do transporte, e tem conseguido dar vazão, a Deise tem se envolvido com a questão da saúde, o Chico segue muito atencioso com os trabalhadores terceirizados da cidade, e o Ricardo, de alguma maneira, também atendendo as pautas que chegam até ele. Então, eu tinha um estilo de exercício parlamentar e respeito quem tem outros estilos. Mas eu entendo que é fundamental ter uma oposição qualificada a qualquer governo, não só ao governo ibanês. Você acha que o sucesso do governo do presidente Lula vai ser importante para a construção de uma candidatura ao governo do Distrito Federal em 2026? Sem dúvida. Eu lutei muito para o Lula ser eleito. Eu me envolvi profundamente nessa campanha porque eu acreditava e continuo acreditando nesse projeto. E esse projeto dando certo, Brasília dá certo também. Brasília é a síntese do Brasil. Os problemas do país repercutem aqui. E se de fato a gente continuar nessa tomada, que é a tomada de recuperação das políticas sociais, do bom investimento, Brasília vai ganhar muito com isso e eu espero que a população reconheça que é esse projeto, que também nós representamos em nível local, o projeto que realmente se conecta com os desejos do povo. E qual que é a sua expectativa em relação ao seu próprio projeto político? Você pensa, eu sei que está longe, a gente tem muita coisa, o Brasil ainda depende de muitas coisas para acontecer, enfim, no DF também, mas você pensa em ser candidato de novo ao governo do Distrito Federal? Ana, eu me preparei para ser governador em 2022, não fui eleito, e respeito a decisão da população. E continuo preparado. Nosso projeto de governo, nosso programa está pronto, ele vai ser atualizado ao longo desse tempo graças ao debate público que a gente quer promover com os partidos, com as lideranças. Mas hoje a minha função, o meu papel prioritário é fazer o governo Lula dar certo na pauta do patrimônio cultural. Estou apaixonado pela pauta do patrimônio, estou super envolvido com o IPHAN e a gente vai discutir o projeto 2026, mas não é um projeto individual, nunca poderá ser, de quem quer que seja, qualquer pessoa, não pode ser um projeto individual, tem que ser um projeto coletivo e que represente o que a população espera, o que ela deseja. Então, eu sigo construindo politicamente também, dentro do governo, através dos nossos partidos, através do diálogo com as lideranças, para a gente amadurecer um projeto ainda melhor para 2026 e dar uma alternativa para Brasília. O bolsonarismo se mostrou muito forte no Distrito Federal na última eleição e nos últimos anos, isso tudo que tem acontecido, esses fatos que estão vindo à tona, as joias que o presidente ganhou e queria, enfim, não queria que ficasse para o patrimônio
público, cheques, transferências de dinheiro vivo para a ex-primeira-dama. Todos esses fatos que estão surgindo, você acha que de alguma forma vão atingir, vão mudar a cabeça do eleitor do Bolsonaro? Já está mudando, já mudou de boa parte das pessoas que têm o mínimo de bom senso. Porque uma coisa é o bolsonarista, outra coisa é eventualmente um eleitor do Bolsonaro que, por alguma rejeição ao campo contrário, decidiu votar nele mesmo assim, apesar de tudo, apesar da pandemia, apesar das mortes, de toda a catástrofe. E eu respeito muito essas pessoas. Esses que a gente chama de bolsonaristas, infelizmente, mesmo vendo o mito cair, com todas as contradições, com os crimes que estão sendo detectados, com todas as acusações, processos que ele vai sofrer ainda, insistem em rejeitar. É um negacionismo político. Infelizmente, com essa pequenina parcela da população, não tem muito o que fazer, vai continuar radicalizada, extremista. Agora, a gente precisa dialogar com o amplo conjunto da sociedade, entre quem votou no Lula e quem não votou, e que pode, quem sabe, apoiar um projeto como o nosso, para a gente poder, então, de uma forma definitiva, isolar o bolsonarismo, extinguir o bolsonarismo do Brasil, porque isso não é uma corrente política. Isso está fora do jogo da democracia. Isso é extrema-direita, que não é saudável para qualquer relação social, relação política que a gente vem estabelecer. Muito obrigada pela sua presença, desejo muito sucesso no seu trabalho aí pelo Brasil e também em Brasília, e que você volte rapidamente para uma nova entrevista aqui com a gente. Sempre à disposição, muito obrigado. CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.